A UMAP tem uma longa história com esse cliente, que é a Volkswagen, né? Ganharam já diversos prêmios juntos, têm construído uma bela história, e tudo isso, na verdade, se deve a um grande motivo, que é que eles conseguiram, entre si, construir um relacionamento bastante sólido, né? Bastante produtivo. E este último case deles, né, os últimos desejos da Kombi, é um case que também foi bastante premiado em Cannes e em outros festivais. Estão aqui para contar para a gente os bastidores deste case, o Felipe Bartolomeu, atendimento da UMAP. Por favor, Felipe. O Marcelo Nogueira, redator da UMAP. E eles vão chamar o palco, e olha só que bacana, gente. Eles trouxeram o Carlos Leite, que é gerente de marketing da Volkswagen, cliente deles, para apresentar o case juntos. Olá, Carlão. Boa tarde. Sou o Felipe, temos o Carlos Leite aqui e o Nogueira. Esse time, o time é bastante maior do que esse aqui que tocou esse projeto da Kombi, mas a gente vai tentar representar um pouco do time aqui para vocês. Queria agradecer primeiro o grupo de atendimento, Marcinho, Zé Edu, Robert, Fabi Bruno, quer dizer, todo esse time de gente dedicada a uma tarefa tão importante que é formar as novas lideranças do atendimento e, portanto, do negócio das agências. A gente, quando recebeu o convite, ficou super feliz, porque esse é um projeto que, de fato, fala muito alto para a gente lá na agência, né? A UMAP tem uma história, o Robert estava dizendo, a UMAP tem uma história de longa data, uma parceria de longa data com a Volkswagen, e a gente teve talento, um pouco de sorte de contar boas histórias, algumas boas histórias nos últimos anos para essa marca, e certamente essa é uma das que fala mais alto no coração das pessoas que puderam, de alguma maneira, tocar esse projeto, tatear essa iniciativa que partiu do cliente. A gente teve um desafio de fazer desse lançamento de um produto uma coisa um pouco diferente. A gente vai contar o passo a passo desse processo, desde o desafio estratégico até o final, que culminou com tudo isso. Eu queria, para a gente é muito legal, assim, o Zé Luiz Madeira tem uma frase, o co-presidente do board da UMAP, ele costuma dizer que esse negócio, esse assunto que a gente está passando o dia conversando aqui, é um assunto nosso negócio é o negócio das ideias e das iniciativas, né? Está suportado por duas premissas, ideias e iniciativas. Eu pego emprestado esse texto dele para dizer que, de fato, é um negócio das ideias e iniciativas, mas também é um negócio das relações, né? Porque boas ideias, boas iniciativas, elas só são boas se vão para a rua, né? E, de fato, para uma ideia boa ir para a rua hoje em dia, especialmente nos dias de hoje, é mais do que necessário. É crucial que a gente tenha uma relação de respeito, de crença mútua de que uma ideia pode mexer o ponteiro de um negócio, de uma marca. Então, eu fico muito feliz porque isso aqui é o retrato exato do que é a relação do dia a dia com esse cliente. Eu pensei que ia vir uma palma aqui, mas... Pô, tá só... Carlão. Mas, na verdade, eu ia pedir palmas mesmo para... esse assunto aqui é um assunto que... O tema que hoje é falar da contribuição e do papel do atendimento nos cases que a gente vai contar aqui. Eu como atendimento, não deveria receber essas palmas, porque quem tocou de fato esse assunto, quem liderou, quem foi o maestro ou os maestros dessa história inteira, dessa orquestra cheia de minúcias, de detalhes, são os José Fernando Lopes. Em pé, por favor, Zé. Zé Lopes, salva de palmas para essa turma aqui. Ana Bia, Fernandinha, Aline. Esses são os caras que conduziram com tanto amor, carinho e garra. Assim, eu nunca vi. Qualquer bola era carrinho, tapetada, né, Zé? Então, é muito legal poder falar para uma turma de atendimento um projeto tão legal desse time aqui. Bom, vamos lá? Vamos começar? Bora. Eu acho que a gente tem um pouco, quase perto de uma hora para contar para você toda essa história. Acho que o Carlão pode começar contando o background, da onde a gente partiu nesse assunto. Vamos lá. Legal. Bom, boa tarde a todos.
Obrigado pelo convite, obrigado ao MAP por me trazer aqui também para poder falar. Realmente foi uma parceria, assim, eu na minha vida profissional já bastante longa, nunca tinha tido um trabalho assim tão dividido, tão em conjunto assim com a agência como foi o da Kombi. Primeiro porque teve um lado assim muito emocional, vocês podem imaginar, vocês devem ter visto, né, nas peças, no filme. Então foi emocionalmente para nós e para a agência um case assim ímpar. Então era um prazer para a gente, na verdade, toda quarta-feira estar discutindo e agora, né, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Então foi um desafio bastante legal e eu diria que, pelo menos para mim, foi um privilégio poder trabalhar, né, nessa hora de fazer uma coisa diferente por um carro. Então, sorte de quem teve de estar nessa hora, na hora certa, no barco certo, para trabalhar nisso, porque realmente foi muito legal. O que eu queria contar para vocês primeiro é como é que começou toda a história até ir parar no atendimento, né? Então, qual era o fato real? O fato real é o seguinte, uma lei de 2009 foi colocada uma lei de que a partir de 1º de janeiro de 2014, nenhum carro produzido no Brasil poderia mais sair de fábrica sem airbag e sem ABS. Não vamos dizer que não tentamos colocar isso na Kombi, né? Dava para colocar alguma coisa, porém, né, tinha um custo também muito elevado nisso, e o fato de você ter um produto já também de uma certa idade, né? Então, o fato era, nós sabíamos que a Kombi estava para sair do mercado no dia 1º de janeiro de 2014. Bom, o que nós imaginamos, né? Bom, peraí, um carro que esteve tantos anos com os brasileiros, né? Todo mundo tinha uma história com uma Kombi. O carro não podia ir embora sozinho, diferentemente de tudo que acontece com qualquer carro, né? Acho que aqui ninguém viu nenhuma campanha dizendo que o carro está sendo parado de produzir. Não existia. Então, acho que o ineditismo também estava nisso. Então, nós tínhamos que fazer uma homenagem para o carro. E a homenagem começou dentro da fábrica, né? Quando nós falamos, bom, vamos fazer uma última edição da Kombi. Nós temos que ter uma edição para comemorar, né? Fazer uma edição comemorativa. Como normalmente na indústria automotiva, você faz algumas versões especiais para os carros, né? Então, vamos fazer a Kombi mesmo já tinha tido uma versão 50 anos. E aí, bom, a Kombi vai acabar, bom, vamos fazer uma versão especial, né? Como é que vai ser? Vamos tentar fazer um carro retrô, né? Aí, nós, da área de produto, junto com o estilo, nós conversamos de como deveria ser esse carro, o que deveria ter de especial, e, bom, nós vamos fazer uma série limitada, porque também, pela atratividade do carro, por ele ser diferente, ele seria um carro para colecionadores, como foi. Então, era uma série limitada, com muita coisa feita artesanal. Tenho que lembrar vocês que a Kombi era, né, montada totalmente artesanal, não existia... Hoje no céu ela continua sendo... Hoje no céu continua, né? Então a Kombi não tinha, por exemplo, nenhum robô na montagem da Kombi, a pintura não era por robô, então tudo na linha de montagem da Kombi era manual. E assim foi feito também para essa série especial. Então nós tivemos bancos diferentes, nós tivemos tapeçaria diferente, cortininha de volta no carro, e tudo isso foi feito artesanalmente, fora da linha de montagem, um outro espaço da linha, mas assim, bom, então nós vamos fazer um carro diferente. Mas, bom, não era só isso, né? Porque, além dessa coisa de sair fora, desde 2011, nós estávamos pensando o seguinte, bom, a Kombi vai acabar em dezembro de 2013. O que nós vamos fazer além da edição especial? Tá legal, tem o carro. Mas, pô, nós precisamos fazer algo. Né? Um carro que foi tão desejado, vamos dizer assim, pelos brasileiros, trabalhou tanto pelos brasileiros, o carro foi de tudo. Né? Se vocês lembrarem, onde vocês viram Kombi aqui, muita gente aqui com certeza foi para a escola de Kombi, viu Kombi de verdureiro, viu Kombi de pasteleiro, né? De lavador, de lavagem de roupa, de tinturaria, tudo. Então, assim, um carro que foi tudo, né? Nós temos que homenagear esse carro. Então, assim, o grande detalhe é, bom, como é que nós vamos fazer isso? Nós tínhamos, então, a seguinte missão. Aquelas unidades especiais eram 600 unidades a princípio. O sucesso foi tão grande que nós tivemos que dobrar a produção. Então, nós tínhamos 600 carros, tivemos que depois fazer 1.200, porque na hora que nós anunciamos que o carro ia parar, né? Então, claro que todo mundo, tem uma série especial, todo mundo, eu quero. Os 600 fez assim, ó, rapidamente, em menos de uma semana, os 600 carros já tinham dono e não estavam nem produzidos. Né? Porque também nós sabíamos que o dia que nós falássemos oficialmente que a Kombi iria sair de linha, nós tínhamos certeza
que o mundo ia querer vir para cá, como veio. Né? A ideia de todo mundo é, a hora que nós anunciamos oficialmente, todo mundo começou a ligar para o nosso pessoal de assessoria de imprensa, dizendo, eu quero ir aí, eu quero ver a linha de montagem, eu quero filmar o último carro, eu quero ver o último carro. Nós fizemos test drive de Kombi, vocês imaginam isso? Pegar jornalista, levar para o Guarujá, os caras fazerem test drive de Kombi, porque todo mundo queria dirigir esse último carro. Então, a missão era, além das 600 unidades que nós íamos ter que vender, e que nós sabíamos que seria fácil, porque era abrir a boca e todo mundo ia querer, por ser uma série especial, nós tínhamos também o desafio de marcar o fim dessa era, o fim desse ícone no mercado brasileiro. E como eu disse para vocês, a princípio eram alguns eventos e ações de PR. Né? Foi isso que nós tínhamos pensado dentro de casa, lá desde 2011. Bom, vamos fazer, sei lá, um festival, vamos pôr o carro em alguma ação diferenciada, vamos mostrar o carro. Então tinha todo essas ideias por trás, como eu disse para vocês, há uns 2 anos. Bom, aí nós juntamos tudo isso que a gente tinha de ideia, mais a missão, fizemos o famoso briefing, né, do que a gente gostaria de fazer com a Kombi, pelo ícone que ela representava. Então, como é que nós vamos fazer um negócio maior e melhor? E aí trouxemos o briefing para a agência. Felipe. Bom, acho que aqui a gente pegou... Acho que aqui começa a primeira grande contribuição do atendimento nesse processo como um todo. Eu trouxe... Obrigado, Nogueira. Eu trouxe aqui esse foi o briefing que a gente recebeu e eu trouxe, na verdade, não para vocês lerem, mas para o Nogueira ler, porque eu tenho certeza que ele não leu até hoje o briefing da campanha. Mas... Se leu, fez parte. Destacado. Mas, na verdade, o ponto aqui não é que vocês leiam o briefing, não. O ponto era dizer que o objetivo do cliente... Vamos lá, gente. Leitura da cena. Primeiro, o papel do atendimento assim. Leitura do jogo qual é? Né? Ano de crise, a indústria decrescendo 10%. Os caras iam deixar de produzir um carro absolutamente importante do ponto de vista de vendas para a Volkswagen. Né? E, para isso, tínhamos uma série especial para vender alguns carros. Né? O Carlão e o time dele, já com a sensibilidade deles, trouxe uma iniciativa de se falar de Kombi em eventos, fazer uma estratégia de PR, mas não em comunicação. Né? Então, nós vamos lançar a Kombi Last Edition, essa série especial, para vender. E numa série de iniciativas que não diziam respeito à comunicação, comunicar que a Kombi estava chegando ao fim, fazer esse marco histórico. Né? E eu acho que a primeira contribuição do atendimento foi colocar uma energia da agência inteira em torno desse assunto. Né? Fazer com que a agência, de fato mesmo, desde a assessoria de imprensa, planejamento estratégico, mídia, quer dizer, toda a área de digital da agência, colocasse uma atenção para o seguinte fato. A gente estava diante do fim da Kombi, obviamente, mas o lançamento de um produto poderia derramar um valor incrível para a marca Volkswagen. Né? Num ano especialmente de varejo, um ano especialmente de vendas, as marcas cada vez mais parecidas, não só na indústria automotiva, mas como um todo. Né? E aqui a gente tinha uma oportunidade única, uma oportunidade disfarçada num lançamento de uma série especial, de contar para as pessoas que a Volkswagen poderia, por um momento, sair desse grupo de montadoras, cada vez maior aqui na agência, né? E passar a fazer parte de uma love mark, uma marca que conversa com as pessoas de fato de um jeito sincero, com histórias que aconteceram de fato, né? E que ela não é só mais uma montadora. Ela é uma marca que de fato emociona as pessoas e conversa com elas. Né? Obviamente, uma marca desse porte grande, 60 anos de Brasil, um dos grandes anunciantes, tinha um budget incrível para esse acontecimento. Né? Só que não. Você imagina o Carlão chegando no board da Volkswagen e falar: tem uma puta ideia da agência que partiu de um briefing nosso, uma iniciativa que basicamente é botar uma Kombi de dinheiro num carro que, na verdade, a gente não vai existir mais. Né? E essa foi realmente a tônica. Né? Quando a gente foi com as ideias, só para vocês saberem, né? Isso aqui acho que não é novidade para ninguém. Vamos lá, cheio de ideia, cheio de coisa boa na cabeça e tal. Aí eu fui lá no board. Né? Bom, é o seguinte, nós temos uma campanha, vamos fazer um negócio legal, é assim, 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 assim. Ah, tá legal. Quantos carros você vai vender a mais? Resposta: nenhum, certo? O carro não vai existir. Então, aí a primeira explicação, isso aqui é marca pura. Né? Ah, tá bom, marca. Quanto você vai gastar? X. Ok? Você tem meio X, pode ir embora. Então, tá aí o carrinho, né? Que foi exatamente isso. O que a gente falou de grana veio a metade, né? Isso já no meio do processo. Né? Já com as ideias. Com tudo. Vai lá.
Bom, a gente recebeu, né? Esse acho que foi um projeto que realmente a gente trabalhou junto desde o começo, né? E acho que isso fez toda a diferença. Então a gente sentou com o cliente, sentou com o planejamento, sentou com o atendimento, e desde o começo a gente foi pensando junto. Então a gente se empolgou, logo que a gente recebeu esse briefing, a gente percebeu que a gente tinha uma coisa grande na mão, uma coisa incrível, impressionante, que ia marcar uma era, e a gente começou a viajar, né? Então eu trouxe aqui algumas das ideias pelas quais a gente passou, e que, por motivos óbvios, não foram para frente. Então, a gente tinha a ideia de como a Kombi está indo embora, então ela ia para o céu. Então, a gente ia produzir um dirigível gigante dela, e perfeito, que custava milhões de dólares, e ela ia passear pelo Brasil inteiro. Então. A gente também pensou em criogenar uma Kombi, congelar ela, mandar ela para a Antártida, para as futuras gerações poderem conhecer a Kombi. Também ia sair bem barato. Essa aqui a gente pensou em transformar a Kombi num satélite, botar ela em órbita. E ela ia funcionar como um satélite. Então essa acho que a gente nem chegou a mostrar para o cara. A gente teve pelo menos um pouco de bom senso de não mostrar para o cara dele. Essa aqui até que era legal. Peraí, momento importante da apresentação, o filtro, gente. Entendimento é o cara do filtro. Né? Se passar isso aqui, a gente não estava conversando hoje aqui. De fato, não existia essa apresentação. O que a Kombi, como o Carlos já falou, a Kombi já fez de tudo, né? Você já viu todo tipo de Kombi por aí. Então, o que falta ela fazer antes dela ir embora, né? Então, ela ia mergulhar com tubarões, ela ia viajar de balão, ia saltar de bungee jump. E a mais retardada de todas, a gente ia propor a Kombi para o Nobel da Paz, porque ela promoveu a paz e o amor por aí e tal. A gente ia fazer uma petição, sei lá. Vocês imaginam eu levar isso aqui para o board da companhia, né? E junto com essas, era fácil. moleza. A gente pensou um monte de coisas, né? Além do que foi aprovado, a gente mostrou várias outras ideias melhores que essas e mais viáveis que essa para o Carlão. Várias interessantes, várias bacanas. Quando a gente recebeu a notícia, aquele budget que vocês têm, que eu falei para vocês, caiu pela metade, então a gente sentou todo mundo e falou, então como é que a gente faz esse fim da Kombi acontecer do tamanho que tem que acontecer e de um jeito que seja memorável, bacana, com essa grana que a gente tem. Foi quase que uma unanimidade que a melhor ideia que a gente tinha era o testamento da Kombi. Então a Kombi, antes de ir embora, foi assim que a gente apresentou. Antes dela ir embora, ela ia fazer um testamento e ia deixar um presente para cada uma das pessoas que foi importante na vida dela. Então, o que a gente percebia que tinha de importante e legal nessa ideia? Era a surpresa, né? Então, para nós era muito importante você ser impactado por esse testamento, quando ele já estivesse pronto, quando já tivessem os herdeiros. A gente achou que se a gente já começasse falando, a Kombi vai fazer um testamento, a hora que o testamento saísse não ia ter graça nenhuma. Então, isso colocou a gente num xadrez aí. Como é que a gente consegue escolher esses herdeiros? Porque a gente precisava de uma informação enorme de todos os amantes de Kombi, que são milhões no Brasil e no mundo, para a gente poder escolher esses herdeiros. Nossa ideia, então, foi a seguinte: a gente vai ter que fazer uma comunicação que seja impactante, que atraia esse pessoal, convença eles a entrar num site, contar uma história, mas essas histórias têm que ser verdadeiras. E esse era um problema. Como é que você faz as pessoas contarem histórias no site? Você promete um prêmio. Né? Você bota um prêmio, todo mundo entra lá, inventa um monte de história, uma mais louca que a outra, porque eles querem ganhar o prêmio. A gente não podia fazer isso, porque senão a gente não ia conseguir a informação que a gente queria. Então, a campanha que a gente pensou para isso foi o anúncio de deslançamento. A gente botou esse anúncio, ele teve uma veiculação legal, saiu na Veja, saiu na Folha, saiu no Estadão, e ele era basicamente um anúncio de lançamento, tudo ao contrário, com a cara dos antigos anúncios do Bill Bernbach, aquele layoutão limpo, e o texto, o título... Antes de ir para o texto aí, vai lá. Não, então peraí, vou porque contar. Vocês imaginam o seguinte, antes de você ler, volta no outro, depois você lê isso aqui. Só pelo seguinte, né? Vocês imaginam o seguinte, agora vamos pro meu lado do balcão, né? A gente mostrou, o Carlão adorou o anúncio. Eu li isso aqui e falei, é do cacete. Né? É isso aqui, nós temos que fazer, esse anúncio é demais e tal. Mas você tem que aprovar no seu board, né? Porque todo mundo vai ver isso aqui, Veja, Estadão, Folha, né? Aí fomos lá, vamos mostrar para um petit comitê primeiro. Aí quando nós mostramos, os caras começaram, você está enterrando o carro, como vai aí? Peraí, não é verdade? O carro não vai? Né? Ele vai embora. Pô. Não, vocês estão matando o carro, né? Vocês vão ler o texto inteirinho depois, né? O Nogueira vai passar com eles para vocês. Eu falei, não vai. Aí eu cheguei para eles e falei, faz o seguinte, me faz esse anúncio aqui sem o texto.
Primeiro anúncio aprovado sem título tempo. na história do Sem Brasil. título, Me só dá um layout. anúncio sem o título, eu vou levar lá no board e vou de outro jeito, né? E aí botamos o anúncio lá, falamos, ó, o anúncio vai ser assim, ó, a Kombi indo Legal, né? e vai agradecer e tal. Próximo, puf, passou. Né? Então esse foi o Quem primeiro tem um anúncio. cliente desse, cara? Esse é Fala o a primeiro verdade. anúncio. Fala. Acho que é o primeiro Quem anúncio tem sem um título, cliente desse? sem título da história, né? Então essa foi legal, porque muita gente foi contra, né? Naquela coisa, não, vocês estão matando o carro está indo embora, isso é fúnebre. E não é, né? Eu Vai lá, acho que Nogueira, isso tem que ser dito, né? Você não consegue botar uma campanha dessa na rua se não tiver um cliente que seja corajoso, seja ousado, tenha visão de entender além do óbvio. Então a gente tem uma baita sorte de ter o Carlão lá com a gente. Menos. Então o anúncio falava o seguinte: vai aí a Kombi, em breve, em nenhuma concessionária perto de você. Todo carro merece um anúncio de lançamento, mas só um ícone como a Kombi merece também um anúncio de deslançamento. Isso mesmo, a última Kombi do mundo será fabricada no final desse ano. E como toda Kombi, já vai sair sem computador de bordo, sem airbag, sem freios ABS, sem painel touchscreen, mas com estilo retrô e charme de fábrica. O carro que fez diferença na vida de tanta gente está se aposentando, mas vai deixar muitas lembranças. E aqui estava a nossa isca. Conte a sua lembrança no site volkswagen.com.br/Kombi. Essa era a linha mais importante disso tudo. Vem aí, ou melhor, vai aí a Kombi, o deslançamento menos esperado da indústria automobilística mundial. Botamos esse anúncio na mídia, sentamos na frente do computador e ficamos esperando. Vem história, vem história, vem história, vem história. Porque nada garantia pra gente que ia vir uma história, né? A gente não estava prometendo nada, a gente não tinha nenhum prêmio para o consumidor entrar, mas, por sorte, veio história pra caralho. Choveu história, as pessoas mandavam vídeo, foto de família, foi muito legal, a gente perdeu noites e noites e quartas-feiras lendo histórias Quarta de manhã, inteiras. comitê, Carlão, time Porque de atendimento e criação escolhendo as histórias. Todo mundo se envolveu, todo mundo se emocionou com as histórias e a gente embarcou nisso, né? Então a gente já estava tratando a Kombi como uma pessoa da família. Então fala, a Kombi vai fazer um testamento, então ela tem que ser justa, tem que ser as melhores histórias mesmo. Então a gente começou... Bom, então eu vou ler alguns trechinhos de algumas histórias verdadeiras que a gente recebeu. Quando casei com minha esposa branca, ela me mostrou uma foto da Kombi do pai dela. Naquele dia eu tive uma ideia e consegui concretizar. Comprei uma Kombi antiga e deixei igualzinha da foto. Minha esposa ficou emocionada quando viu a Kombi parada na frente de casa. A esposa dele é o bebê, no caso aqui. Lembro quando ganhei meu primeiro brinquedo. Essa é triste, tá? Uma Kombizinha azul. Mas minha alegria durou pouco. Meu irmão fez o favor de perdê-la. Como chorei. Fiquei por vários anos observando a estrada para ver se a encontrava. Essa é a parte pior. Algum menino a encontrou e ficou feliz. E eu, triste. É por isso que hoje tem a minha Kombi ano 97. Esse cara é um figura, ele fez um Lusíadas para a Kombi. Eu só peguei um trechinho, mas ele fez um poema enorme. Então, esse trecho, Land Rover, Tuareg ou Pajero, uma dessas eu até posso vir a ter, mas de você, minha querida Kombozinha, eu jamais vou me esquecer. No ano de 1970 eu estudava. Todos os dias às 7 o senhor Neno passava com sua Kombi escolar, buzinava e eu descia rolando as escadas e me atirava para dentro da Kombi. Depois o seu Neno passava na casa do meu melhor amigo, onde entravam ele e sua irmã. Aquela garotada cresceu, mas a paixão pela Kombi nunca acabou. Hoje sou casado com aquela menina, irmã do meu melhor amigo. No dia 5 de dezembro de 86, eu estava enlouquecida para vir ao mundo, não aguentava mais esperar. Minha mãe correu em um vizinho que tinha uma Kombi azul 62 e pediu para levá-la à maternidade. Eu não aguentei. Ali mesmo, dentro da Kombi, nasci. Ela foi a minha primeira visão e experiência com esse mundão. Essa é a tatuagem que ela tem na perna, essa menina, Miriam Maia. Então, assim, isso é um apanhadinho minúsculo. Veio um monte de história legal, histórias curtas, engraçadas, histórias fortes, veio um monte de coisa legal. A gente começou a ter dificuldade, porque a gente tinha um limite de herdeiros, né? Até para uma questão de como a gente ia colocar isso num testamento, num anúncio. Então, a gente chegou num limite de 12, a gente tinha que ter 12 herdeiros. Então foi duro, teve batalha entre histórias, a gente mandava para o Carlão respondia, ou a gente sentava junto. Então começou a ter uns critérios meio pessoais, assim, essa menina nasceu na Kombi, pô, legal, puta, essa aqui também. Tá. Essa aqui tem uma Kombi hoje em dia, pô, essa aqui também. Puta. Essa aqui tem uma tatuagem, essa não, se fudeu. Se fudeu, tá fora, ganhou essa.
E a gente foi escolhendo assim, porque tinha que ser na minúcia, tinha muita história boa. E outra coisa que era legal, né? É que a gente lia as histórias e já tinha que imaginar o que você ia deixar de presente. Né? Se aquela história tinha alguma coisa que, pô, o que a gente pode dar de presente? Porque a verba também era quanto? Então, era grande, essa né? do presente é um detalhe à parte, porque foi o seguinte, a nossa primeira ideia era, a gente Só não antes de chegou nem a levar começar, pro Carlão não isso. se esqueçam do fator filtro, hein, gente? Vamos lá, o que a gente recebeu como da Não, criança. eu não sei nem se chegou, porque foi assim, a gente Opa, chegou, né? A gente pensou em dar como herança uma Kombi Last Edition para cada herdeiro. Fácil. Ia ser um puta prêmio, são Fácil. pessoas que são, Puta né, ideia. tiveram a sua vida ligada com a Kombi. Aí vamos ver quanto é que a gente alocou aqui para as heranças, né? Para cada herança. Bom, a Kombi Last Edition custa R$85 mil. Para cada herança, nós temos R$1.000. Pronto. Tava fácil, Então pô. volta. E acabou sendo bom para a campanha, porque a gente, ao invés de dar um presente de valor financeiro, a gente teve que dar um presente de valor emocional. E aí foi uma das partes mais legais, porque a gente foi achando as histórias e achando presentes que fossem bacanas. Isso, até esse momento, ninguém que mandou as histórias sabia de nada. Ninguém sabia que ia ter testamento. A pessoa só sabia que entrou num site e mandou uma história. E aí, Nogueira, desculpa, só antes de você voltar, passar para frente aí. É importante para vocês aqui, é uma plateia praticamente aqui de atendimento, né? A nossa relação com o atendimento aqui foi excelente nessa hora, exatamente por causa disso, que era assim, escuta, como é que nós vamos fazer, né, aquela grana pela metade, querendo fazer um monte de coisa? Então, acabou nessa parceria, nessa troca de ideias, uma coisa de, como vocês podem ver, como é simples e dá retorno, né? Com tão pouca grana, onde é que nós focamos? Internet, ponto. Ponto. Essa campanha só esteve na internet. A exceção foi o primeiro anúncio que vocês viram e o último anúncio que vocês vão ver. Então, pensa nisso para ajudar o cliente, agora falando do meu lado. Né? Quando vocês vão levar alguma coisa para o cliente, quando vocês vão peneirar, que é o que o Felipe está dizendo, peneira nisso, peneira na grana que ele tem. Pensa, porque dá para fazer, né? Como vocês viram e vão ver aqui ainda, um negócio só na internet com uma baita repercussão. E com pouca grana. Eu acho que a verdade das histórias, né, vai potencializando, essa coisa, né? ser verdadeiro, né? Então a gente já tinha selecionado 12 herdeiros, começamos a pensar os 12 presentes. Então tem alguns exemplos aqui. Para a menina que nasceu dentro da Kombi, ela deixou uma réplica do primeiro esboço dela, que era como ela era quando nasceu. Para o casalzinho que se conheceu na Kombi escolar quando era criança, ela deixou uma Kombi escolar de recém-casados, com as latinhas. Para o casal que deu a volta ao mundo de Kombi, ela deixou o próprio odômetro com a maior quilometragem possível, 9999999. Para o cara que foi ver 3 Copas do Mundo de Kombi, ela deixou a própria calota autografada pelo Pelé, e é de verdade. E para o menininho que perdeu a Kombinha azul, ela deixou a Kombinha azul. Ele ganhou de volta. Só para a Kombi onde cabia a torcida do Palmeiras inteira, essa não ficou nada, não deu para... Tá bom. Deixa quieto. Meu estádio está pronto, o seu tá? Não? Deu a Copa. Tá bom, vai lá. O do Santos também está cabendo em 2, 3 Kombinhas, está dando. Então, o que a gente tinha até esse momento? A gente já tinha os herdeiros, já tinha as heranças, agora faltava contar essa história para esses caras, para eles descobrirem que a Kombi tinha um testamento e que eles faziam parte desse testamento. Eles descobriram isso abrindo a Veja e a Folha, o Estadão, e descobrindo que a Kombi estava deixando no testamento, que eles faziam parte do testamento e o que a Kombi estava deixando. Além disso... Só antes de você contar o texto, o tabelião da Roque Petrolini Júnior, lá das meninas, foi checar a veracidade, a história de cada uma delas, entender se o que a gente ia fazer a nível de Brasil ia fazer sucesso ou seria um fracasso, ou seja, tem um trabalho de chinês aqui depois que acho que vale a pena abrir a minúcia para contar o que foi, ir atrás de cada uma das histórias, checar qual era a veracidade desse assunto que foi fundamental. O pessoal ficava dia no telefone ligando, confirmando. Esse é o telemarketing Foi um trabalho de 6 meses, né? Todo cheio de detalhes que todo mundo caiu de cabeça e de coração, né? Então, quem que falou sobre esse testamento? Foi a própria Kombi. A própria Kombi comunicou. Então, meus amigos, eu não tenho do que reclamar. Vi de tudo, trabalhei muito. Já fui por peru escolar, ambulância, banca de frutas, até viatura de polícia. Eu conheço esse país como os sulcos da minha roda. Mas nem eu sabia que era tão querida. Desde que anunciaram que eu não seria mais fabricada, tenho recebido declarações de todas as partes do Brasil e até do exterior. Gente que entrou no meu site
volkswagen.com.br/Kombi, e me fez relembrar histórias maravilhosas que me deixaram com os faróis rasos d'água. Por isso, decidi que não posso ir embora sem retribuir de alguma forma essas pessoas tão especiais que fizeram parte da minha vida. Escrevi uma lista com os meus últimos desejos que gostaria de ver realizados antes de partir. Minha humilde homenagem a quem sempre esquentou meu coração e meu banco do motorista. E aí ela começava, para Carlos Alberto, deixei, e ela contava uma a uma as suas heranças. E a gente deixou 3, né? Tinham 12, na verdade, vocês vão ver o anúncio, tem 15, porque tinham coisas que nós sabíamos que íamos fazer, né? Então, por isso que foi o 12 e não 15, porque as últimas 3 eram algo que nós iríamos fazer e colocamos, então, no testamento. Então, foi a pedido dela mesma, da própria Kombi. O 13º desejo da Kombi era deixar um livro, né? Que depois, no site, todas as histórias que tiveram no site, nós paramos o site um determinado dia, e você pode baixar um livro no PDF ou você compra o livro impresso. Então, todas as histórias estão lá, diagramadinha pela agência, bonitinho. Então, você consegue comprar um livro. Então, esse era o 13º desejo. O 14º desejo, ela queria, antes de ir embora, ter um encontro com as irmãs dela, com um monte de Kombi. E nós já tínhamos programado, aproveitando que o mundo ia vir para o Brasil para ver o carro, nós marcamos o dia que esses caras... foram 40 jornalistas que o pessoal da Alemanha acabou recrutando e selecionando só 40, porque tinha mais de 100 pedidos. Então, eles trouxeram 40 jornalistas num determinado dia aqui para o Brasil. Nesse dia que eles chegaram, nós fizemos um encontro de Kombi na fábrica. Então, na própria fábrica da Volkswagen, teve 150 Kombis, das mais variadas, dos mais variados tipos. E a alimentação, né, agora está na moda food truck, né, já fizemos isso antes. A alimentação era toda de Kombi. Cachorro-quente, pastel, caldo de cana, rolando massinha, vendendo massa, que vocês vão ver aqui. Então, assim, os caras tiveram um banho de Kombi e no dia seguinte eles visitaram a fábrica e foram lá para o Guarujá no famoso test drive. Então, o 14º desejo da Kombi era quero um encontro, né? E o último era o voltar para casa, né? Que a gente colocou e que foi ficando como um mistério da campanha. Eu acho que isso que você falou desses eventos foi uma coisa legal que a gente conseguiu fazer nessa campanha, que foi, a gente tinha muitas ideias e demandas no começo, da própria Volkswagen e nossas também, que a gente foi conseguindo colocar de um jeito, que era uma coisa que a gente gostava muito. Esse encontro de Kombis foi muito bacana. A gente achou que a gente não podia fazer simplesmente um encontro de Kombis, nós em conjunto. Então, a gente colocou isso na história. Então, a própria Kombi que pediu isso. Então, é muito mais legal. Um encontro de Kombis foi pedido pela própria Kombi, né? Então, às vezes você tem um monte de coisas desamarradas, mas que são legais e dá, às vezes não dá, mas às vezes dá para você amarrar isso tudo numa mesma história e fica muito mais forte, né? Então, até esse momento já tinha feito tudo. A gente já tinha feito o deslançamento, a gente já tinha traído as histórias, o site já estava super rico, a gente já tinha as entregas, as heranças prontas, a gente tinha certeza que a gente ia ter um material muito legal agora, porque a gente pegou esses caras que são apaixonados por Kombi, eles descobriram que eles são herdeiros da Kombi, eles vão receber uma herança em casa, temos que filmar esses caras. Então, a gente filmou metade dos herdeiros e conseguiu fotos dos outros herdeiros, e conforme as pessoas iam ganhando as heranças, ia entrando no site. Desejo realizado, desejo realizado. Você podia ver a foto, podia ver o vídeo. Eu trouxe uma das filmagens que a gente fez com o Rolando Massinha. Tem áudio, tá? A Kombi é história de quase todas as famílias do Brasil. Todo mundo tem uma história com a Kombi. O meu pai trabalhou há 50 anos atrás na Volkswagen e ele teve uma Kombi, Dá para aumentar um pouquinho Margarida. Como meu pai pegava a família toda para descer pro litoral para fazer a famosa farofada, então fechava a cortininha, tudo, para ficar tudo escurinho e a gente dormia dentro da Kombi. Era muito legal. Dá saudades. Dá saudades. O teu primeiro carro aos 47 anos de idade. E é branquinha. É a Kombi. Peguei, readaptei ela e aí montei o Rolando Massinha. Ela está indo agora para uma restauração, que eu vou deixar ela bonitinha. Ela vai ficar num lugar legal, descansando, aonde é merecido pelo que ela fez. Ela mudou minha vida. Hoje, a minha Kombi é a minha história.
isso aqui, quando a Combinha, a branquinha, for para o museu, isso aqui vai estar colado a ela. Obrigado, Volkswagen. Obrigado. Meu, é demais, cara. Rolando massinha é golpe baixo, né? Cada história dessa era uma choradeira. Toda vez que ia apresentar pro Calão, chorava todo mundo. Não, né? eu ainda Impressionante. choro. Faz um ano que eu choro. A gente vê, chora. Desde Ele que foi no desde que o evento, Palmeiras chorou caiu, a também última o- vez ele não chorou tanto. Não, assim. chorei menos. Então, bom, até esse momento a gente tinha basicamente para os fãs de Kombi a campanha estava finalizada. A gente fez o deslançamento, a gente coletou as histórias, a gente divulgou o testamento e fez todas as entregas. Mas, como a gente conversou no começo, a gente não queria pegar só os fãs de Kombi, a gente queria pegar todo mundo, né? Porque a gente queria que essa campanha fosse uma campanha que fosse de marca, né? Que falasse de Volkswagen. Então a gente previu desde o começo ter uma última peça que fosse contar essa história do começo ao fim. Só que se ela fosse só uma repetição, as pessoas não iam querer ver. Por que as pessoas iam querer ver uma coisa que já foi contada, né? Então a gente deixou aquele último desejo da Kombi ali não realizado, que era voltar para casa. E essa última peça ia ser a peça em que a própria Kombi ia contar essa história e mostrar como é que ela voltou para casa. E que teve um monte de finais, né? Então. Acho que vale a pena. Vou chegar. Deixa eu começar pela própria Kombi, pela nossa protagonista. Quem que ia ser essa Kombi, né? Porque no anúncio é fácil, a Kombi era eu. Eu escrevi o texto, pronto, eu era a voz da Kombi. Para o filme, a gente precisava de alguém que personalizasse essa Kombi. A gente chegou a pensar na Fernanda Montenegro, depois a gente pensou, não, né? Foi rápido pensar isso, né? bilhões de O budget era X, ela pediu 10 Foi uma segundos. definição fácil. né? Aí a gente começou a quebrar a cabeça. Quem pode ser essa voz, essa senhora vivida, né? Que viveu os anos 70 intensamente, o movimento Paz e Amor e tal. O diretor do filme, Fernando Grosstein, que foi um baita parceiro também da gente, chegou com essa ideia aqui. Som, tá? Claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto, assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas. Então a gente foi... Ela hoje em dia já está velhinha, a gente foi gravar na casa dela, ela topou, Maria Alice Vergueiro, a gente queria a grande dama do teatro, mas a gente ficou com a velha dama indigna, que é o apelido dela no teatro. A gente gravou na casa dela, ela é uma figuraça e, ao que tudo indica, ela ainda dá seus tapas na pantera. Como vocês podem ver aqui no vídeo que eu vou passar agora, ela estava esperando o microfone chegar para ela fazer a fala dela. Tá? Isso ali em cima é o microfone. Gente boníssima, a gente bateu horas de papo com ela, uma figuraça. Parar de falar um minuto, né? Figurinha, muita gente boa. Adorou a campanha, se emocionou, ligou depois para falar. E aí, o que o Carlão estava falando agora, o último desejo, né? Que era o fim do filme. O que era esse último desejo? A gente não fazia a menor ideia. A gente tinha algumas opções de último desejo, que era, né, algumas opções de o que era esse voltar para casa, né? Então, uma das opções, a gente queria mandar a Kombi, a gente achou que era uma boa casa para ela voltar, Woodstock. A gente ia mandar a Kombi para Woodstock, a última Kombi, dirigida pelo Joe Cocker, cantando With a Little Help from My Friends. Tá barato. Tá barato. Aí a gente falou... Kombi na Lua, Fernanda Montenegro, não, vamos voltar. Nobel da Paz. Tinha uma outra opção que parecia que era uma casa correta para ela também, que era a última Kombi indo para o Museu de Hannover, para onde de fato ela foi, né? A Volkswagen mandou a última edição, o último modelo da Kombi para o Museu de Hannover, era uma casa aceitável para ela voltar. Parecia bacana, a gente já estava trabalhando nesse final, a gente já tinha até imagem filmada de uma história que a gente montou em cima de Hannover. Quando um jornalista, no começo da história, quando a gente começou a receber as histórias pelo site, a gente pensou o seguinte: essa história não é brasileira só, ela é mundial. Claro, a gente está fazendo no Brasil,
mas a gente acha importante ter histórias de fora do Brasil. A gente colocou anúncios em sites, a gente colocou banners fora do Brasil, a gente recebeu algumas histórias, mas a gente falou, a gente não vai ter a cobertura que a gente teve no Brasil. Então a gente colocou um jornalista para ir atrás de algumas histórias internacionais, ligar para os caras e falar, ó, a Kombi está indo embora, você não quer contar a sua história também e tal, e a gente conseguiu algumas histórias legais assim, esse cara foi bem útil para a gente nessa fase, e a gente esqueceu dele, continuamos a nossa vida. A gente nessa fase aqui de definir o que era esse voltar para casa, o cara liga para a gente e fala, ó, não sei se interessa, tal, eu continuei fazendo uma pesquisa aqui, achei um cara, que é o filho do cara que criou a Kombi, ele tem o mesmo nome do pai, chama Benpom Júnior, ele está vivo ainda, será que interessa? Aí a gente falou, peraí, o cara é filho do criador da Kombi, o cara é o irmão da Kombi, cara. É uma ótima casa para a Kombi voltar, né? Então a gente falou, não, vamos atrás desse cara. A gente descobriu que ele é um dos caras mais ricos da Holanda hoje em dia, um bilionário. O cara tem 50 mil vinícolas, além de ter sido um dos primeiros importadores da Volkswagen nos Estados Unidos. É um bilionário. A gente já falou, tá bom, Fernanda Montenegro, Joe Cocker, não vai rolar. Mas não custa dar uma ligadinha pro cara, né? Não sei quem do atendimento aqui ligou para ele, foi atrás dele. Zé Fernando. Falaram com um assessor dele, porque a gente foi via vinícola, o cara topou. O cara falou, ó, ele topa, tá disponível nessa época, a gente precisava, já estava estourando o prazo, a gente precisava, tinha um intervalo de tempo ali, que se a gente não filmasse ali não ia dar certo. Então a gente estipulou isso, ele falou, ele topa, só que tem um problema, porque assim, ele mora na Califórnia, e bem nessa época ele não vai estar em casa. Ele vai estar na Holanda, de férias, na casa da família, tipo a casa que o pai dele criou a Kombi. Mas se não for um incômodo para você, não, beleza, a gente topa. Se é isso que tem, a gente topa. Toca a gente ir para Amersfoort, na Holanda, do lado de Amsterdã. Inclusive, a Maria Alice Vergueiro queria muito ir com a gente, mas a gente não levou. Fomos numa equipe de filmagem enorme, que foi eu, o diretor, o assistente do diretor e a menina da RTV. Tem foto do equipamento aí, não, Nogueira? Oi? Foto do equipamento aí, então, pesado. o nosso incrível equipamento de filmagem. E o cara recebeu a gente na casa dele, gente boa pra caramba, abriu o vinho da vinícola dele, bateu papo, contou, ele foi um piloto de carro, de Fórmula 1 e de outras categorias, tem um monte de história, troféu e tal. O cara super bacana, foi muito legal. Nessa hora assim, o cliente não vai. Gozado. E o cara, assim, parecia um ator contratado, porque assim, ele fazia um take, o diretor olhava, não, acho que ficou bom, é um bilionário, tá dando um tempo pra gente ali. Acho que ficou bom. Ele, não, acho que dá pra fazer mais uma, fazer mais 2, 3 takes seguidos, muda a luz aqui, não sei o quê. Então deu tudo super certo. Esse aí é ele com o diretor do filme, que é o Fernando, eu ali do lado, não é o cara do Breaking Bad, e ali atrás a mulher dele, olhando para ver se a gente não tinha pegado nada da casa. Bom, fizemos o filme, a gente já tinha tudo, já tinha o final, já tinha a voz, fizemos, colocamos no ar, a gente teve muitos resultados imediatos, foi muito bacana, 3 milhões de views em 3 semanas, 98,8% de avaliação positiva, um monte de comentários que a gente adorou ler um por um, que socorro, comercial de carro me fez chorar, me sinto como se tivesse perdido um membro da família, eu acho que eu vou abraçar minha Kombi. Foi bem legal. Foi o vídeo mais compartilhado com mais likes da história da Volkswagen no Brasil. A intenção de compra de 27 países, 80% de aumento na busca por Kombi no Google. E a produção, como o Carlão falou, acabou sendo dobrada, mesmo ao preço de 85 mil a unidade. Então, assim, para vocês saberem, obviamente vendeu tudo. E daquelas 1.200 que nós dobramos, 400 foram exportadas. Então, 400 Kombis foram vendidas fora do Brasil. Tamanho interesse, né, que, como nós tínhamos dito no começo, nós sabíamos que ia causar a hora que falasse que estava acabando, então 400 foram exportadas. Né? Semana passada a gente estava olhando as pesquisas de marca, ponteiro da marca Volkswagen, dos KPIs, do market KPIs, são pesquisas internas, então em simpatia, em proximidade, ela subiu 3, 4 posições no ranking dentro das montadoras do Brasil. Então aquela estratégia toda de pegar um lançamento de produto e derramar o valor de todo aquele conteúdo na marca, acho que fazia algum sentido.
Só a Volkswagen pode fazer isso, né? Você não ama não vou falar a marca, mas você sabe, tem muito carro, você não ama, você até pode querer comprar, você ama a Volkswagen. Aí a história, eu acho que o grande... É verdade. Eu acho que o que agrega muito, vamos colocar assim, na Kombi, é o fator que todo mundo... Ela passou pela vida de muita gente. Né? Então, essa coisa de todo mundo ter uma história e tal, ela tem uma coisa que nenhum outro carro pode ter, talvez o Fusca. Né? Talvez o Fusca. Então, são poucos ícones no negócio mundial de carros que poderiam se apropriar de um negócio desse. Né? E acho que a palavra mais falada hoje no business bingo brasileiro é storytelling, né? Depois de inovação, acho que é storytelling. Agora está na moda. E aqui é um caso, acho que emblemático de verdade, todo mundo que trabalhou no projeto recebeu uma ligação ou de um tio do interior ou da mãe. Sim. Meu, isso é do cacete, é uma puta ideia, bacana. Tem alguma coisa a ver com isso? Você que criou isso, meu filho? Tem. E de fato, a gente contava uma história que as pessoas compartilhavam mesmo e comentavam mesmo. Acho que isso foi muito... Vamos ver o filme? Vamos ver como é que ela se despediu aí. Som, por favor. Vou chorar de novo, né? Como eu estou me sentindo surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben-Pon, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como o Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu Nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, eu deixei o meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Bassinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out! Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem.
agora abrir para perguntas, né? Deixa eu só, como você também citou muito justamente a sua galera, falar, essa criação foi feita em 4 pessoas, 4 criativos, eu, Benjamin Júnior, Marcelo Tolentino e Marcelo Pinhatari. É isso aí. Então, só refraseando ideias, iniciativas e relação. Acho que essa é a equação que fez esse trabalho funcionar de um jeito tão verdadeiro assim, para as pessoas. E acho que é uma frase que resume bem essa história toda aqui. Ideias, iniciativas e a relação que a gente tem com o Carlão e com o time dele. Perguntas? Vocês conseguiram já medir o impacto dessa campanha na marca Volkswagen? Então, estava comentando, tem um Market KPIs, que é uma pesquisa que a Volkswagen Global faz em alguns países, em 17 mercados. E a última onda que a gente recebeu na semana passada foi a Volkswagen em proximidade de marca, com marca mais próxima do consumidor brasileiro dentro da indústria. Ela estava em segundo lugar, ficou em primeiro lugar, ela subiu uma posição. Né? Em simpatia, ela estava em 11º lugar e foi para 6º lugar, então ela subiu algumas posições. Então esse é um marketing KPIs, né? A gente não tem ainda o New Car Buyer, provavelmente isso deve reverberar também nessa pesquisa, mas o marketing KPIs já aponta para isso, já mexeu esse ponteiro da marca aí para proximidade e simpatia da marca. Isso. A pergunta é a seguinte: ao longo do case, vocês contando, deu para perceber que apareceram várias, inúmeras chances de vocês desistirem. Né? Como é que foi, acho que ir para o atendimento, principalmente, e o Carlão, do ponto de vista de cliente, que é importante você ver também o sangue nos olhos da agência, de querer perseverar. Assim, uma hora era grana, não vai ter, para o projeto. Outra hora é outro desafio, não vai ter. Como é que você checar as histórias, tudo que vocês contaram, como é que era, como é que você mantinha essa história de precisa ir, que também não é uma coisa de poder, de falar faz porque eu estou mandando, assim, uma coisa que também não... E esse projeto voltar a ser um mero evento como ele nasceu. Eu acho que tem esse ponto do faz que eu estou mandando, tem o ponto do prazo também, né? Não tinha uma hora, esse foi um processo como poucos que a gente consegue trabalhar, que a gente teve um tempo enorme, né? Então você não tinha arma na cabeça, faz para amanhã, né? Mas eu acho que tem uma crença mútua, assim, acho que na UMAP, em várias das agências que perseguem o objeto criativo como uma coisa criativo no sentido de ideias criativas, não necessariamente ideias de criação, mas muitas delas que vêm da criação, que é o prêmio máximo que a gente pode atingir, é colocar uma coisa na rua que dê orgulho para a gente, né? Se isso puder mexer um ponteiro de uma marca, melhor ainda, né? Eu acho que teve muitos que você falou, teve um time, cara, de verdade, de pessoas, 4, 5 no atendimento, mas em todos os departamentos, mobilizados para fazer acontecer cada uma das entregas com perfeição, né? E eu acho que esse comitê que o Carlão inventou na quarta-feira de manhã na agência, era uma troca de cliente, atendimento, time criativo, que assim, você entrava numa reunião daquela e saía muito mais rico, falando, eu acredito super nesse negócio, né? Eu acho que isso foi fundamental de fato. Não sei se o Carlão quer. Do lado do cliente, eu diria para você que a ideia de desistir nunca existiu, né? Com todos os obstáculos, com não tem grana, quantos carros você vai vender ou qualquer coisa do tipo. Então, nunca passou pela minha cabeça, vamos dizer assim, desistir. Né? Só se tivesse um título no layout, aí eles iam desistir fácil. Mas como... Então, assim, o desistir não existia. Do lado da agência era o contrário, né? Toda vez que o assunto era... Quando o assunto era Amarok, Saveira, tá bom, não sei o quê. Bom, vamos falar da Kombi, então, vamos chamar mais gente. Aí todo mundo queria falar da Kombi, todo mundo queria participar da Kombi, porque era um negócio muito legal, era essa coisa da emoção, todo mundo queria estar junto do negócio da Kombi. Então, em nenhum momento tinha essa coisa do vai desistir. Tinha sempre, vamos ter que ir por outro canto. Essa grana não está... puta ideia, Nogueira, mas, não vai rolar, né? Vamos, plano B. Qual é o B, o C? E vamos tentar. Então, assim, claro, o Felipe já falou um negócio que foi essencial, né? Diferentemente de qualquer campanha, não tinha prazo. Na verdade, tinha. Mas ele era tão elástico, e algumas coisas nós fizemos o timing,
Né? Então, por exemplo, que dia nós vamos sair na revista? Nós definimos o dia. Então vamos pegar a Veja 45 anos, que vai ser uma edição especial, grandona, papapá. Vamos pegar essa aqui, já reserva, tentar sair perto, logo na abertura. Então tá bom, que dia é esse? É o dia tal de agosto. Ah, tá bom, eu já vou ter anunciado que o carro vai sair de linha. Aí a gente vai, bom, que dia vai ser o testamento? Aí sim, fala, o testamento tem que ser em dezembro. O carro para de ser produzido em dezembro. Mas, como nós falamos aqui, foi um projeto de 6, 8 meses. Né? 6, então, tinha muito tempo. Né? Então, e o legal foi assim, desde que a gente começou, já tinha o fim. Entendeu? Todo mundo sabia como ia acabar. Ninguém sabia no caminho. Ia acabar mas nós aqui sabíamos que, olha, vai ter um filme, o filme vai vir o ano que vem, né? Mas eu tenho que fazer um negócio até dezembro, que pode ser dia 20 de dezembro. Né? Então, esses times nós fomos mudando, então acabou ficando, talvez, né, fácil e leve. Né? Por isso que teve muita mudança e muito ajeito. Então foi legal. Teve uma coisa muito importante no começo, é que teve essa combinação. Né? Todo mundo sabia que não ia ser fácil fazer, que ia ter obstáculos, que não ia ser fácil também de aprovar dentro da Volkswagen. E a gente abraçou isso desde o começo, todo mundo, né? O cliente, a agência. A primeira ideia que veio... Já começou assim, a gente já sabia que não ia ser fácil. Né? A primeira ideia que tinha, que a gente falou de evento, só para vocês terem uma ideia, já estava negociado. Nós íamos fechar a ponte estaiada num sábado. Isso foi antes do budget diminuir, né? Isso, antes do budget diminuir. Então a ideia era a ponte estaiada, ia ter a exposição de combis, ia ser na ponte estaiada fechada, com a comida, com tudo direitinho e tal, e um show de rock anos 60 com os Mutantes na ponta da Kombi no final. Então esse era o cenário, mais Joe Cocker lá no final e tal. Então, desse jeito que nós começamos com a ideia. Mas acho que tem uma coisa também que é fundamental. Assim, quando a crença é mútua, quer dizer, as partes acreditam naquele assunto. E quando a ideia é boa, né? Exatamente. Sei lá, é um trabalho que ele vai de Grand Prix de Prêmio Abril, que é uma mídia clássica, print na veia, até várias categorias em Cannes, resultado no ouro de semana passada, retrasada no F, quer dizer... foi uma campanha multi-target, assim, as pessoas compartilhavam de fato e acho que isso contaminou, foi radioativa dentro da agência para todo mundo, acho que do mesmo jeito. Marquito vai. Uma coisa que o Nogueira falou que isso só poderia acontecer com a Volkswagen porque tem essa relação de amor com as pessoas, é verdade, né? Porque a Volkswagen teve ao longo dos anos a felicidade de ter a Kombi, de ter o Fusca. E acho que o Nogueira ainda deu sorte porque tem o Gol por aí. Mas queria saber como é que hoje, num mercado em que a tecnologia inviabiliza você ter carros ou ter produtos como esse, com a longevidade suficiente para contar histórias ou para acumular histórias, como vocês na Volkswagen e na agência se preparam para que isso seja um capítulo de outros que venham no futuro e que a tecnologia, a mudança de modelos constantes, etc., não matem exatamente essa relação de amor que a marca tem com as pessoas, exatamente porque o produto tem tempo para isso. Bom, você falou 2 ícones, Fusca e Kombi, que foram produzidos no mundo todo e por muito tempo e com poucas alterações, né? O mundo atual não permite mais isso. Né? Então, hoje a renovação, se você ficar com um carro com a mesma cara, né, você está fadado a morrer em 3, 4 anos. Então, existem exemplos, e eu diria para você que 2 grandes exemplos dentro da Volkswagen é o Gol e o Golf. Né? O Golf mundialmente, o Gol é só Brasil, mas o Golf é um carro que está na 7ª geração, né? O Gol está na 6ª, e são carros que você vem trazendo o nome, né? Então, porque tudo isso é o nome do carro e essa simpatia que tem com o carro, de uma certa maneira, nós estamos criando com o Gol e com o Golf mundialmente, não ainda no Brasil, essa mesma história. Vai ser igual? Não vai. Né? Eu acredito que não será nada igual a Fusca e igual a Kombi. Por todo, não só pelo tempo, pela longevidade do carro, mas pela história que está por trás do carro, né? Quando ele foi fabricado, o que representou o Fusca, o que representou a Kombi, né? Essa coisa de paz e amor, de transportar todo mundo e tal, aquele momento único dos anos 60, 70, então isso não tem jeito.
Então, muita gente da Kombi especificamente, que eu trabalhei muito perto agora, muita gente se referia à Kombi exatamente com a saudade dos anos 60 e 70. Né? Então, isso você não vai ter em nenhum outro carro. Né? Você vai falar do Gol Bolinha, né? O Gol Bolinha de 88, tá bom, e depois? Depois mudou a cara, aqui não mudou. Né? Então, você está vendo o mesmo carro na rua e a sua história de amor é com aquela coisa que aconteceu. O cara que encontrou a mulher dele dentro do carro porque ia para a escola junto. E isso você não vai ter no Gol, você não vai ter no Golf, você vai ter outras histórias. Né? Mas eu acredito que da mesma maneira, com a mesma intensidade, pelo menos, eu acho muito difícil. Eu acho que o que muda é o tamanho do desafio. Né? Cara, contar uma boa história fica mais difícil, de fato, quando você não tem essa história, essa relação íntima, essa relação passional, digamos assim. Mas eu acho que a gente várias marcas de várias categorias, de várias agências provaram que é possível contar uma puta história sem recorrer a esse cordão umbilical. Né? A própria Volkswagen. Então, eu acho que fica mais difícil, mas o objetivo, a crença e o objetivo é o mesmo. Como é que eu conto uma boa história radioativa que conecte diretamente com esse cara que eu quero falar? Até porque isso é imprevisível, né? Quando o cara fez a primeira Kombi, ele não imaginou que ia ter essa história toda. Essas coisas, as histórias dos modelos de hoje em dia estão sendo escritas ainda, né? Exatamente. Esse aqui é muito fácil a gente, né, ver todos os elementos que aconteceram, porque a história está pronta já, né? Mas as novas histórias estão sendo escritas, a gente está no meio delas ainda. Parece que no final vocês tiveram o case com as soluções perfeitas, com o fit correto para as limitações que vocês tinham. Mas, obviamente, no processo aí, você saía com os boards que a criação entregou para apresentar para o cliente, voltava dizendo, puta, não vai ter Joe Cocker. E os caras, como não? Puta, o Joe Cocker estava... O que eu achei legal foi essa cumplicidade, esse jogo que vocês, entre cliente, criação, planejamento, atendimento, costuraram de... A gente vai fazer, a gente não vai chegar na ideia matriz, quer dizer, não vai ser das primeiras ideias que a gente vai chegar no resultado final. Qual foi o formato que o atendimento teve que imprimir para esse trabalho para que todo mundo ficasse feliz no meio tempo? Cara, eu acho que embora esse projeto seja um projeto especial, o processo foi um processo meio que orgânico da agência que busca uma puta ideia criativa que ela mexeu no ponteiro. Né? A gente tem uns loucos lá no time, o Zé Lopes é um deles, que sai dando tapetada em criativo que reclama de board reprovado, mas não foi esse o método que a gente usou, não. O método foi de integrar todo mundo com a mesma causa. E, na verdade, neste projeto especificamente, esses caras iam junto em cada reunião. Né? Quando a gente chegava e falava, o Carlão veio falar que não vai ter título no layout, cara. Né? Ele era o cara que falava, você está louco? Como assim? Então, acho que teve essa cumplicidade, de fato. Obviamente, o atendimento teve um papel importante de juntar as pontas e fazer o circo andar de um jeito que a ideia fosse o principal, né? Respeitando as premissas, obviamente, do Carlão. E acho que teve a sorte, de verdade mesmo, de ter do lado do cliente porra, cara, quantas vezes na vida a gente consegue ter um projeto que não tem um timing de uma semana para resolver, né? O mercado sangrando, quantas vezes a gente pode se dar o luxo de fazer uma campanha de deslançamento de um produto, né? Então, acho que teve vários fatores de sorte também. Mas eu acho que eu do lado da criação, eu acho que teve uma coisa que, assim, se a gente tivesse mais pessoas do atendimento com a mentalidade que esse pessoal teve, que a Ana Bia, que o Zé, que a Fernandinha, que a Aline tiveram, e o Felipe, que abraçar a ideia, fazer pela qualidade final, e não só para cumprir tabela, para resolver aquele problema daquele dia. Realmente, todo mundo se envolveu pela ideia. Então, se antigamente não dava para fazer nada sozinho, para botar um anúncio na rua, já não dava para fazer nada sozinho, hoje em dia, que os projetos são enormes, tem um monte de peças, tem um monte de dificuldade, um monte de obstáculo, tem que estar todo mundo junto. Então, acho que tem que se criar novas gerações de atendimentos com essa mentalidade. Vamos todo mundo junto fazer um puta trabalho e ele é nosso, né? Não é da criação, não é daquele cara, não é
Não tem que dizer, mas quem que pensou isso? Não interessa, vamos todo mundo junto e vamos fazer. Eu acho que assim é que funciona. Pelo menos as coisas boas que eu consegui fazer na minha carreira foi sempre numa equipe legal. Eu lembro de todo mundo que estava envolvido, porque é assim que a coisa vai para a rua. E acho que cada vez mais, quanto maiores os projetos, mais as pessoas têm que estar envolvidas. O projeto quase morreu várias vezes, as ideias quase morreram. Teve, não sei se vocês vão lembrar, mas teve o governo federal quase revogou a história por pressão do sindicato. Nossa, isso foi... O projeto estava pronto, tudo. Acho que era o dia de final de Foi no dia que saiu o anúncio. Quando ia sair o anúncio do testamento, o Manteiga veio com a história de... Chegou a notícia, gente, voltar para a Kombi vai voltar a ser fabricada. Então, e a gente que passou esses meses todos falando da Kombi, não, e já tinha feito evento com a imprensa internacional. Pois Os é. caras tinham vindo, dirigido o carro, todo mundo fotografou. A gente passou filmou. meses adorando a Kombi, fofinha, não sei o que. Nessa hora a gente tava, morre, filha da puta, morre! Pô, dá pra lançar de novo, então. Não, o governo... Ano que vem dá pra lançar de novo. Quase atrapalhou, cara. Quase o governo atrapalhou, mas essa. Última, né? Mais alguma pergunta? Não? Gente, obrigado, viu? Legal, obrigado.